Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD em Debate. Nós iremos discutir agora e conversar um pouco sobre a lição de número 3, onde nós iremos abordar a temática, o perigo do ensino progressista. E eu quero lhe convidar para que você possa comentar, curtir, compartilhar mais essa aula, mais esse subsídio da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos no terceiro trimestre. Então vem com a gente e vamos acompanhar aqui o ensino bíblico da terceira lição da nossa EBD, o perigo do ensino progressista. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Para não estender muito esse vídeo, então nós não iremos ler, mas aí você pode pausá-lo e poder acompanhar a leitura bíblica em classe no livro de Timóteo. O textual da lição encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A palavra-chave vai circundar em torno da palavra progressismo, que de um modo geral, o progressismo questiona a divindade e repudia os valores religiosos. Por conseguinte, o uso do termo progressista, aqui adotado na nossa lição, refere-se às teorias e aos temas que se distanciam da visão tradicional do papel da religião, em especial dos valores da cultura judaico-cristã, tais como a doutrina, a moral e os costumes cristãos. Vamos introduzir a nossa lição de hoje entendendo o seguinte, que os ensinos progressistas, eles enfraquecem a autoridade da Bíblia Sagrada. E durante a lição nós iremos ver quais são esses ensinos e aonde que eles enfraquecem a autoridade da Bíblia. Então, suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural, ele é um mito. Então, os ensinos progressistas, primeiro, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Nós já falamos isso em aulas anteriores e você pode, no nosso canal, verificar e entender um pouco mais aprofundado acerca desse tema. Eles relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. E terceiro, resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Então, nessa lição, verificaremos alguns dos heréticos, conceitos progressistas e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Vem com a gente. Nesse slide agora você vai verificar alguns tipos de teologia, alguns tipos de ensinos que irão circundar essa lição. Então nós teremos aqui o liberalismo teológico, o teísmo aberto e a teologia da libertação, que compõe aí o arcabouço progressista. Derivados desse arcabouço, nós teremos a teologia feminista, a teologia negra e a teologia queer e outras. Tá? O propósito básico desses movimentos teológicos nada mais é do que desconstruir a moral cristã, implodir de dentro para fora a ortodoxia bíblica, que é a crença correta, o ensino correto, e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Recentemente foi viralizado um vídeo de uma militante, ela é advogada, que ela ensina como adentrar na escola bíblica dominical, como corromper a igreja, adentrando, melhor dizendo, na escola bíblica dominical e ensinando as crianças. Ensina na live como adentrar na igreja evangélica através da escola bíblica dominical, nas classes das crianças,
aonde ela pode ensinar, trazer os seus ensinos progressistas já nas crianças. Então é preciso ter muito cuidado a você, professor, professora, aluno que esteja assistindo essa nossa aula de hoje. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. No primeiro subtópico, falando sobre a deterioração moral, o apóstolo Paulo ele alerta que os últimos dias será caracterizado pela profunda degradação moral. E aí ele vai elencar, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao verso 4, uma série de pecados cometidos pela sociedade atual. Impreterivelmente, serão 18 pecados que ele vai listar, e a gente classifica esses pecados em três categorias. Primeira, ou primeira categoria que a gente pode falar, são os pecados que desprezam a Deus e a família, que são os blasfemadores, irreverentes, sem domínios de si mesmo, atrevidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus e desobediente aos pais. A segunda classe são os pecados que amam a si mesmo, ou seja, eles são os egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, enfatuados, ingratos. E o terceiro e último, a última classe de pecados que a sociedade está cometendo nesse mundo moderno, é os pecados que odeiam o próximo, que são cruéis, inimigos do bem, traidores, desafeiçoados, implacáveis e os caluniadores. Então, o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam o quê? A má conduta da humanidade. Então, a Bíblia diz que é pecado, mas eu posso interpretar de outra forma e dizer que não é pecado, que é o que a gente está vendo agora nessa sociedade pós-moderna. Então, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação do que já vivemos esses últimos dias. Então, não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, Pedro vai falar sobre isso, Hebreus vai falar sobre isso, que é preciso ser santo em toda a nossa maneira de viver. O segundo subtópico vai falar sobre a erosão da ortodoxia. Então, a ideia do ensino progressista é implodir o ensino bíblico à igreja cristã. Então, uma vez que eu tento implodir, eu quero fazer isso de dentro para fora. Então, é se utilizando de pastores, de líderes, de cristãos que querem difundir esse tipo de ensino progressista à igreja de Jesus. Então, o ensino progressista representa um ataque ideológico à crença correta, ou seja, à ortodoxia cristã. Então, as teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Então, o fundamento da fé cristã, ela é questionada. Isso é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Isso tem sido um perigo muito grande nesses últimos dias e por conta disso, pessoas estão sendo punidas por conta desse tipo de ensino. Então, só a Bíblia é revelação, ou é a revelação escrita de Deus, capaz de constranger a consciência do pecador. Apenas a Bíblia sagrada. E Paulo escrevendo a Timóteo, eu acho esse texto sensacional, traz uma verdade muito iminente, porque Paulo ele diz o seguinte, na sua carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o conteúdo doutrinário não pode ceder espaço para a cultura, o entretenimento e os resultados a qualquer custo. E você vê que no século XXI, nesses últimos dias, nós temos visto coisas assustadoras dentro das igrejas evangélicas. Aqui nessa imagem, você pode ver aqui um exemplo de um bloco
de carnaval evangélico, mas você já vê forró gospel, você vê carnaval gospel, você vê funk gospel, tantas coisas e tantas modernidades que estão sendo introduzidas na igreja e que isso tem enfraquecido muitos cristãos. Então, em busca de entretenimento, de resultados, de igreja cheia, é que essas modernidades têm ganhado espaço nas igrejas evangélicas. Então, a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, incapaz de transformar as pessoas, ou incapaz de transformar o caráter das pessoas. E o terceiro subtópico vai falar sobre a corrupção da fé. Isso é um ponto muito sério da nossa lição, e essa lição vem no momento propício. Porque o ensino progressista descaracteriza a fé bíblica, seduzem pessoas para o engano, fazendo-as acreditar que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como, por exemplo, a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, a dissolução do casamento, a rebeldia e a ausência de uma genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. O engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, e vai mesmo. Viu? Não pensem que o fato de estarem deturpando o ensino bíblico e conduzindo ovelhas para o inferno vai ficar sem uma punição, porque a prestação de conta vai chegar. A mão de Deus vai pesar sobre esses falsos mestres. Em síntese aqui, finalizando o tópico 1, a deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Então, o tópico 1 vem trazendo essa ideia, esse nível de conhecimento, para que a gente entenda o perigo por trás desse ensino progressista. E no tópico 2, nós vamos falar um pouco sobre essas teologias. Então, acompanhe com a gente aí. O tópico 2 vai falar sobre as teologias progressistas. Vamos lá conhecer essas teologias tão difundidas nesses últimos dias. Primeiro, falar sobre teologias progressistas, nós vamos falar sobre a desconstrução da Bíblia. É isso que preceitua, é uma das vertentes que preceituam esse tipo de teologia e um dos objetivos dessa teologia. Então, o ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico que vimos na aula anterior. Então, sua principal característica é o quê? É o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia, aquilo que nós lemos há pouco tempo, que foi escrito por Paulo, que a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Então, esse tipo de ensino, ela tende a descaracterizar o quê? Justamente essa inspiração. Ela quer trazer como abordagem o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia que a gente acredita. Tá? Então, uma vez que eu enfraqueço esse tipo de ensino, então eu abro brechas para todo tipo de ensino. Então, essa é a ideia do progressismo. Então, a ênfase do progressismo repousa em quê? No antropocentrismo, que é o quê? O homem no centro. E você vê isso nitidamente nas canções. Observe as canções. Observem as músicas evangélicas, aonde o homem tem sido o centro dessas composições. Então, esse ensino produz pessoas egocêntricas e retiram a convicção do pecado. O homem é o centro, sabe? Então, todas as mensagens são voltadas para o homem, para o eu, para a autoestima. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Então, esse tipo de ensino vai trazer a ideia de uma reinterpretação bíblica para satisfazer o quê? As suas próprias concupiscências. E aí a gente chama você para refletir um pouco no que está acontecendo nas igrejas cristãs evangélicas. Aqui, nesse slide, você tem aqui um exemplo nítido e recente. A igreja Betesda do pastor Ricardo Gondim
se adapta à teologia inclusiva, dizendo que homossexualidade não é pecado. Só que a Bíblia afirma que a homossexualidade é pecado. E essa expressão, essa frase, ou esse ensino, tem levado muitas pessoas a pagarem um preço muito alto, até serem canceladas na internet. Exemplo de pessoas que já estão se rendendo às pautas progressistas. Está aqui. Eu nem vou citar o nome, vocês podem ler aqui e conhecer as imagens públicas que essas pessoas têm. Então são pastores, são lideranças, são cristãos que estão se rendendo às pautas progressistas e têm ensinado isso nas igrejas. Então é preciso ter muito cuidado com quem você ouve na internet. Propaga-se a salvação do homem por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. E aqui a gente tem uma ilustração que eu acho muito interessante, porque tem um pároco, né, um padre, conversando com um certo empresário, aí, um homem rico, fazendeiro. Ele diz: meu filho, sabia que a desigualdade social agora é um pecado? Aí ele vai dizer, né? Pois é, padre, quantos pecadores, apontando aí para as pessoas menos favorecidas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que isso é uma crítica que eu acho que deve ser levada em consideração, um pensamento, para refletir um pouco sobre isso. Já a segunda teologia é o teísmo aberto. Então, o que seria o teísmo aberto, né? É outra corrente da teologia liberal progressista. Então, a gente fala um pouco sobre a teologia, né, progressista. Falamos há pouco sobre o liberalismo teológico e vamos falar um pouquinho sobre o teísmo aberto, que é uma outra corrente da teologia liberal progressista, e que esse tipo de ensino vai falar que Deus, ele é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Então afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer vai depender de livre ações do homem, ou seja, Deus não conhece o futuro, Deus não sabe do futuro, então vai depender do que o homem faz hoje, do que o homem age hoje. Então, uma vez que ele toma uma atitude, o homem toma uma atitude, é a partir daí que Deus vai agir, ou que Deus vai ter controle, porque Deus não sabe de tudo. Então, é preciso ter muito cuidado. Então, rejeita-se o conhecimento da presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Então, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A própria palavra diz isso. Tá? Então vamos refletir mais uma vez, vamos refletir que essa temática é muito bacana. Então bora refletir sobre isso. Aqui você vê um leitor com a mente bagunçada, embaralhada. Você vê na outra imagem um cérebro ordenado. Tá? Então, infelizmente, muitas pessoas acreditam que precisam converter os evangélicos para ler a Bíblia de uma maneira mais progressista. Então você vê que a ordem correta é que os crentes evangelistas estão crentes, trazendo-os para a leitura bíblica e para o ensino da palavra. Então, o papel da igreja cristã evangélica é convencer as pessoas, ou seja, ide e fazei discípulos, não é ir só e pregar. Só que aí um grupo de cristãos querem convencer os evangélicos que devem ler a Bíblia e interpretá-la de uma maneira mais progressista, mais atual, mais contemporânea, mais inclusiva, mais acessível. Então, queridos, nessa heresia do teísmo aberto, Deus foi surpreendido pelo pecado do casal. Deus não sabia, Deus não tinha visto, Deus não conhecia o futuro. Deus foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva. Que nada a ver, né? Porque Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus não foi pego de surpresa, porque desde a fundação do mundo que o Cordeiro já tinha sido morto, ou seja, já estava nos planos de Deus que Jesus viria para salvar a humanidade através da sua morte no Calvário. Então Deus não foi pego de surpresa. Esse tipo de teologia deve ser refutada. Então, essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina.
E o último subtópico desse tópico 2 vai falar sobre a teologia da demitologização. Então, o que vem a ser isso? Para o teólogo Rudolf Bultmann, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Então, nesse pensamento, o céu e o inferno, os demônios, a possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitos. Então, para esse teólogo, vários assuntos, ou várias temáticas, ou várias situações eram tidos como mitológicos. Então, esses pontos que falamos, céu, inferno, demônios e possessões demoníacas, entre outros, vão passar de mito. Então, até a doutrina da concepção virginal, do nascimento de Jesus e a promessa de vinda do Messias, de Jesus, para esse teólogo, são classificados como mitológicos. E, infelizmente, muitos cristãos estão se enveredando por esse caminho, por esse tipo de ensino progressista, tanto do teísmo aberto, quanto do ensino progressista, da demitologização. Muitos estão se enveredando por esse caminho. E pasmem, tem muitos que pregam que Jesus não voltará mais, que não vai voltar mais, porque estão se enveredando por esse caminho. E esse personagem que está aí, né, na sua tela, abro aspas para ele diz que a volta de Cristo é uma utopia, que não vai acontecer, que é algo fantasioso, é mitológico. Se deveria de acontecer, já, porque não aconteceu há tantos anos atrás. Então, nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem estipados os milagres, os sinais e as outras revelações sobrenaturais. Tá? Infelizmente, esse tipo de ensino tem sido impregnado, tem sido enveredado por várias igrejas. Eles querem, de alguma forma, trazer uma justificativa para os milagres. E eu entendo que milagre não se explica. Uma vez que milagre se explicar, ele vai deixar de ser um milagre. Nesse infográfico produzido pela EBD Views, eu gosto muito do material deles, vai trazer aí um cristão que, de vez de estar subindo as escadas como Jacó, que viu anjos subindo e descendo na escada para o céu, esse personagem vai descer escada abaixo. Por quê? Porque justamente está seguindo pelo caminho do progressismo e do liberalismo. Esse tipo de ensino, reitero uma vez mais, ele tem a visão de reducionista da Bíblia, reinterpretação das doutrinas essenciais, sentimento acima da ortodoxia bíblica, salvação pela justiça social e não redenção, e redefinições de termos históricos. Acompanhe com a gente aqui no slide. Para esse ensino, o ensino do progressismo, do liberalismo, a Bíblia ela não é inspirada e não é inerrante. O homem não foi feito à imagem de Deus. Não existiu e nem existem milagres. Jesus não nasceu de uma virgem, isso é mito. Jesus não é filho de Deus, ele foi só um homem comum, um profeta. Jesus não ressuscitou fisicamente, sim espiritualmente. Jesus não nos salva dos pecados, porque não existe expiação. E Jesus não irá voltar novamente. Ele já vive em nossos corações. Então, você vê aí que quem anda por essas veredas, ao invés de subir, ter um encontro com Deus, através da palavra de Deus, do ensino bíblico, vai descendo escada abaixo, porque esse caminho vai conduzir o homem ao inferno e não tem outro. Vai conduzir o homem à perdição eterna. E sintetizando todo o tópico 2 da nossa lição, as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Tá? Já estamos já encerrando, mas temos um tópico extra, então fica com a gente, porque tem um tópico muito bacana, um tópico extra que a gente traz para o conhecimento e para o ensino bíblico. O tópico 3 da nossa lição vai falar sobre refutando o ensino progressista. Não adianta apenas nós sabermos e termos conhecimento dos ensinos,
se nós não tivermos condições de refutá-los à luz das Escrituras. Então acompanhe com a gente o tópico 3. O primeiro subtópico vai falar sobre reafirmando a autoridade da Bíblia, ou autoridade bíblica, em refutação ao ensino progressista, uma vez que o ensino progressista diz que a Bíblia não é inspirada e não é inerrante. Então, em refutação a esse ensino, é indispensável reafirmar a autoridade ou a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, texto que nós já lemos aqui na lição de hoje. Validar o preceito ou o princípio de sola escritura instituído na Reforma Protestante, que vai estabelecer a Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, na Reforma Protestante, nós tivemos aí, através de Lutero, através da Reforma, os 5 pilares, ou os 5 solas da Reforma, que é o sola Escritura, somente a Bíblia e toda a Bíblia, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e solo deo gloria, somente a Deus, glória. Então Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. A autoridade bíblica ela é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Apocalipse, capítulo 22, vai dizer o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, ou da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta lei, ou do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Bom, e aí está um exemplo claro, que é preciso ter muito cuidado. Foi lançado recentemente a Bíblia da Teologia Inclusiva, onde textos que apresentam claramente o pecado e que essa comunidade não aceita. E nessa nova roupagem, nessa nova interpretação da Bíblia, nessa nova edição da Bíblia, foram retirados alguns textos. Como outras Bíblias, já que circundam no mercado há muito tempo, de textos, de versículos que foram reinterpretados de outras maneiras, que foram modificados para atender a sua própria filosofia, a sua própria ideologia. Isso é um perigo muito grande. Então, até para você comprar uma Bíblia ou adquirir uma Bíblia, é preciso que você tenha conhecimento das Escrituras, do que nela está contido e de que versão você está se apropriando, porque tem que ter até cuidado nisso. O segundo subtópico vai falar sobre ensinando as doutrinas bíblicas. Então, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Aquilo que eu já falei anteriormente, a igreja tem um papel importante na evangelização, mas também no ensinar das Escrituras. Porque o papel da igreja não é só evangelizar o mundo, mas sim também fazer discípulo. Para fazer discípulo é preciso o ensino genuíno da palavra de Deus. Então a incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduo, ou seja, a transformação vai acontecer uma vez que o ensino, que a palavra revelada, que a palavra bíblica, ela é pregada. Então é responsabilidade da igreja evangélica, da igreja cristã, evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. É o nosso papel, é a responsabilidade da igreja cristã, da igreja evangélica. Então Paulo exorta a dedicação ao ensino, Romanos 12, 7. Ele vai exortar, ele vai mostrar a necessidade que tem do ensino. Então o ensino precisa ser valorizado, o ensino bíblico precisa cada vez mais ser majorado dentro das igrejas evangélicas, porque é através do ensino bíblico que vidas são transformadas e que discípulos são formados. Porque ultimamente temos visto tanto manto, tanto pulo, tanto grito,
e pouco ensino da palavra de Deus, e cabe a nós, enquanto cristãos e professores e líderes, o ensino genuíno da palavra de Deus, para que assim seja possível nós refutarmos ensinos progressistas que estão adentrando nas igrejas evangélicas. Então a atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Se é ensino, que haja dedicação ao ensino. Paulo assim exorta a igreja. Então essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão. Tá? O último subtópico vai falar sobre a ênfase da santificação. O fortalecimento da doutrina ou da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas bíblicas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santificação, de santidade. Pedro vai falar sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, a santificação, ela é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. A santificação é um processo contínuo. Então, todos os dias, nós somos santificados através da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e 2, eu acho muito importante essa fala de Paulo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em síntese, finalizando aqui o tópico 3, refutamos o ensino progressista, reafirmando a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Como prometido, nós apresentamos a vocês aqui o tópico extra: como defender nossa família das influências do progressismo. Então acompanhe com a gente, isso é um subsídio extra que você apresenta aí, que você pode utilizar para ensinar aos teus alunos, e você que está assistindo, se aproprie desse conteúdo e põe em prática, porque Deus vai te abençoar, porque aqui vai ensinar como a gente pode nos defender da influência do progressismo. Acompanhe com a gente. Não podemos evitar que nossa família sofra investidas no progressismo, mas podemos proteger a nossa família das suas astutas ciladas. Então, não tem como a gente isolar todo mundo do mundo, tirar todo mundo do mundo, para que a gente não tenha, ou que a gente não presencie essas investidas do progressismo. Mas a gente pode nos defender através do ensino da Bíblia Sagrada. Acompanha aí. Então, como é que eu posso me defender do progressismo? Santificando o meu lar, praticando o culto doméstico, mantendo uma vida de oração e de jejum, ensinando a palavra de Deus, frequentando os cultos no templo assiduamente e vigiando em todo o tempo. Não adianta eu santificar meu lar, praticar um culto doméstico, manter uma vida de oração, ensinar a palavra, frequentar os cultos no templo, se não vigiar. A vigilância em todo o tempo, ela é importantíssima para que essa estrutura de ensino, de prática, essa estrutura de defesa, essa estratégia de defesa, ela possa ser sustentada. Então, a santificação, a prática do culto doméstico, viver uma vida de oração, ensinar, ler e meditar na palavra, frequentar o culto em comunidade e vigiar é uma estratégia bíblica para que todos nós possamos nos defender das astutas ciladas do progressismo, tá certo? E nós chegamos à conclusão, né? Nós chegamos à conclusão de mais uma aula, entendendo que as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé, que a heresia progressista critica as Escrituras, promove um enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia,
não deve ficar parada, mas de resistência à iniquidade. Nós estamos em uma luta constante contra o mal, contra o império do mal, contra as potestades e contra os principados. E é preciso resistir e é preciso lutar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E por fim, a defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Bom, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Compartilha, curte, comenta, deixa o teu comentário aqui. Cada vez mais estamos nos aperfeiçoando para te entregar um material de altíssima qualidade. Ainda continuamos aqui do nosso local de trabalho, porque o nosso estúdio lá, nosso escritório está sendo reformado. Mas eu te espero na próxima aula, onde nós iremos tratar quando a criatura vale mais que o Criador. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Uma ótima aula neste domingo. Valeu e até a próxima. Deus te abençoe.